Paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro do profeta Daniel. E hoje nós chegamos na lição de número 2. E a lição de número 2 ela tem como título A Firmeza do Caráter Moral e Espiritual de Daniel. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 8. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 8. E depois você lê também do verso 17 e o verso de número 20. A lição de hoje, querido, nós vamos falar um pouquinho. Na última aula nós falamos sobre a introdução do livro de Daniel e a partir dessa aula nós vamos falar com mais clareza acerca das individualidades do texto bíblico. Tá? E nós vamos iniciar a nossa aula então falando sobre quem era este Daniel, como ele se comportou. Nós vamos ver a maneira em que ele vivia e como ele reagiu àquela situação. É por isso que o tema ele é muito interessante, a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. A Bíblia começa, nós deixamos bem claro na última aula que quem escreveu este livro foi Daniel. E Daniel então ele começa a falar no capítulo 1 e no verso de número 1, ele fala um pouquinho sobre a sua própria realidade. E é muito interessante que quando nós começamos a estudar o livro de Daniel, ou a vida de Daniel, ela é um farol. É um farol porque ele vai nos ensinar, ele vai lançar luz ao caminho certo no meio da escuridão do relativismo. Estudar Daniel é vislumbrar a firmeza e o caráter em um mundo onde tudo é relativo. A vida de Daniel ela é um chamado ao absolutismo e não ao relativismo. Estudar a vida de Daniel é estudar a certeza de algo eterno e não estudar as incertezas de algo material e terreno. Estudar Daniel é ver os alicerces da fé cristã, é ver os alicerces da palavra de Deus. Estudar o livro de Daniel então nos ensina o caminho certo no meio de um mundo corrompido. O testemunho de Daniel, ele rompeu a barreira do tempo e ainda ele continua encorajando homens e mulheres em todo o mundo a viver com integridade absoluta. Então na aula de hoje nós vamos ver sua empolgante história, irmão. A história de Daniel é empolgante. Vamos entrar nessa história. Então hoje nós iremos ver essa história empolgante e como vivia o nosso personagem. Perceba que ele mesmo vai contar de forma rápida e sucinta a situação que ele estava vivendo. É por isso que ele diz no capítulo 1 e no verso de número 1, e isso que eu vou falar do verso 1 ao verso 2, nós encontramos no primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa aula é uma retrospectiva histórica. Ponto 1, a situação moral e espiritual, a situação moral e política de Judá. Número 2, a situação espiritual. E o número 3, o Império Babilônico arrasa o reino de Judá. Então vamos falar um pouquinho sobre a história. Nós já vimos na última aula, vamos fazer uma retrospectiva rápida, tá? Neste momento, porque eu tenho coisas novas para falar para vocês. O livro de Daniel ele começa iniciando o quê? Iniciando com um dado histórico.
ele diz que no ano terceiro do reinado Jeoaquim, ele especifica o tempo em que ele estava vivendo. E a primeira informação que ele diz é que no terceiro reinado do rei Jeoaquim. Quem era Jeoaquim? Quem era Joaquim? Joaquim foi um rei ímpio, foi um rei perverso. Joaquim foi um rei que comprometeu, ou que ajudou a comprometer a história de Judá. Porque a Bíblia diz que no 609, o último rei piedoso de Judá, ele morre numa batalha junto com Faraó Neco. Faraó Neco liderando o seu exército, e então acontece o que é a morte de Josias. Com a morte de Josias, entra então de forma profunda uma decadência espiritual na terra de Judá. Aí o seu filho reina. O seu filho reinando, Jeoacás, ele reina por apenas 3 meses, mas ele é tirado à força. E Faraó Neco então coloca quem? Jeoaquim. Joaquim foi um rei cruel. Joaquim foi um rei que tinha o sangue realmente na veia, que tinha um assassinato correndo na sua veia. Então a verdade é que quando Urias foge, quando ele foge para o Egito, porque a Babilônia estava cercando Jerusalém, a Bíblia diz que ele pede para sequestrá-lo e matá-lo. Joaquim então é um rei perverso. Então Daniel, ele se situa assim, ele diz: olha, eu estava vivendo, eu convivi no período dessa decadência espiritual. Eu estava vivendo nessa decadência política. O Daniel deixa bem claro no início do seu texto, conforme é a nossa liderança, será o nosso povo. Irmãos, é por isso que ele identifica, é por isso que ele dá nome ao personagem. Por quê? Porque Joaquim seria o que? O sucessor de uma grande decadência política e espiritual. A liderança é parte fundamental da igreja. A liderança é a parte fundamental de um povo. Joaquim tinha o quê? Joaquim tinha se degenerado. Joaquim tinha pervertido os princípios bíblicos. E Daniel então inicia o seu texto dizendo: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então Daniel deixa bem claro que a situação política, o rei tinha perdido a visão espiritual. Ele mostra que a liderança tinha se perdido, e quando a liderança se perde, o povo também se corrompe. Ele deixa muito bem claro que veio Nabucodonosor a Jerusalém e a cercou. Ele começa a mostrar que Jerusalém está entrando num declínio espiritual. Daniel deixa muito bem claro que as coisas não acontecem do dia para a noite. Daniel deixa bem claro que a degeneração ela é gradativa, ela vai acontecendo. Daniel deixa transparecer aqui que Nabucodonosor não chega e não invade. Ele veio até Jerusalém e a sitiou. Ele ficou em volta dela. Daniel deixa transparecer aqui que a decadência espiritual é algo gradativo, é algo paulatino, é algo que vai crescendo, é algo que vai evoluindo com o tempo. É isso que Daniel deixa transparecer, e nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Nós temos que tomar muito cuidado, se a nossa vida ela não está sendo degenerada, e a degeneração ela não acontece da noite para o dia, ela acontece paulatinamente.
Primeiro, o inimigo ele sitia ao nosso redor, ele começa a nos estudar, ele começa a fazer um mapeamento da nossa vida. Por quê? Porque a Babilônia queria ser a senhora do universo, e ela tinha que mostrar o seu grande feito, ela tinha que mostrar a sua grande proeza. E uma das proezas naquele momento era conquistar quem? Israel. Era conquistar o reino de Judá que tinha sobrado, porque as tribos tinham se dividido. O reino norte foi levado no ano 722 pela Síria. Judá ainda continuou-se intacto, mas estava se degenerando. Ele tinha que mostrar ao mundo que quem mandava agora era eles. Por quê? Porque o Egito queria Israel. A Síria também queria Israel, mas a Babilônia, para mostrar que era senhora do universo, senhora do mundo, naquela ocasião, ela decide então invadir quem? Jerusalém, mas ela não entra de imediato, ela fica em volta. Então a grande verdade que Daniel nos ensina é a degeneração espiritual, ela acontece gradativamente, paulatinamente. Irmãos, nós temos que acordar. Se quando nós percebermos, Nabucodonosor terá tirado aquilo que Deus nos deu. É por isso que no Apocalipse João diz, para nós tomarmos muito cuidado, para nós guardarmos o que nós temos, para que ninguém tome a coroa que Deus nos preparou. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, guarda o que tem, para que Nabucodonosor não tome. É por isso que o texto diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha o princípio que Daniel nos ensina. E aí ele diz no verso de número 2: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel, no verso 1, ele relata o momento político e espiritual do povo. Agora Daniel, de forma rápida e sucinta, ele demonstra no verso 2 a consequência disso. Ele vai falar agora, a partir do verso de número 2, o que os seus pais plantaram. No verso 1, ele fala o que os seus pais plantaram. E no verso 2, ele está falando o que ele está colhendo feito por algo que alguém plantou. Observa que a geração de Daniel, os seus pais foram degenerando-se paulatinamente. E agora Daniel ele vai colher o fruto dos seus pais. E Daniel ele inicia o seu texto de uma forma muito interessante. Ele diz: E o Senhor entregou nas suas mãos. Queridos, essa expressão "e o Senhor", ela está carregada de espiritualidade. Essa expressão "e o Senhor", ela está carregada de profundeza espiritual. Porque no verso 1, Daniel declara a insatisfação, ele declara a decadência espiritual e a decadência política de Judá. Mas em meio a essa situação conturbada, Daniel ele já deixa muito bem claro, a partir do verso 2, qual é o propósito do seu livro. Ele já deixa muito bem claro, a partir do verso número 2, em quem ele estava crendo. Porque quando nós vamos para o original, essa expressão "e o Senhor", em hebraico é "Vaitem Adonai". Quando ele acaba de descrever a situação espiritual e política, ele faz uma declaração para os seus leitores. E qual é essa declaração? Ele inicia o verso 2 dizendo "Vaitem Adonai". O que significa isso? Ele usa a expressão Adonai. E eu fiquei me perguntando por que ele não usa Elohim? Por que ele não usa El Shaddai? Por que ele não usa outros termos, outros nomes dados ao Eterno? Mas por que ele usa Vaitem Adonai?
E eu fiquei me perguntando, eu fiquei orando, eu fiquei pesquisando, e Deus falou algo no meu coração, querido. Eu tive uma interpretação desse texto. A palavra Adonai, ela vem de Adon. Adon significa Senhor. Mas quando ele diz Adonai, ele acrescenta um sufixo no final. Adon, ele acrescenta um sufixo e vira Adonai. Ele coloca um pronome possessivo. Então Adonai significa o Senhor é meu. Daniel, ele deixa muito bem claro no início do seu livro, olha, mediante essa situação conturbada, mediante Joaquim está paulatinamente se degenerando, ainda que a nossa terra vai ser entregue à Babilônia, ainda nessa decadência espiritual, ainda que os nossos líderes perderam o foco, eu quero declarar uma coisa para vocês: vai ter Adonai, ele sempre será o meu Deus, ele sempre será o dono da minha vida. Daniel estava declarando no início do seu livro, ele estava declarando no início do seu livro profético que o Senhor estava governando o universo e a sua própria vida. Daniel, ele entende que o ato soberano de Deus de governar o mundo inteiro, ele atribui para si, ele pega para si, e ele diz: o Adon, o Senhor que controla o universo, aquele que controla os reinos, que controla os tempos, ele também é propriedade minha. No meio dessa situação perversa, eu não vou negar o nome dele, e por isso que ele inicia o verso 2, depois de declarar de forma rápida e sucinta a situação espiritual do seu povo. Sabe por quê? Porque Daniel, ele não quer valorizar a decadência espiritual. Daniel quer valorizar, sabe o que, queridos? A proeza, a firmeza, o caráter de um homem mediante as situações difíceis. É por isso que ele gasta apenas 2 versículos para falar da situação precária. Na verdade, ele fala um versículo sobre a situação política e espiritual do seu povo. E já no verso 2 ele vai falar sobre a consequência de uma degeneração espiritual, de uma decadência espiritual. Mas antes de ele iniciar isso, sobre a consequência, ele já entra declarando em quem ele estava crendo. No original nós percebemos, no português nós não percebemos, porque ele dizia o Senhor entregou, mas ele diz: vai ter Adonai, ele é meu, ele é o governador da minha vida. Um outro princípio que nós aprendemos aqui, que Daniel deixa muito bem claro, que não foi a vitória da Babilônia. Quando a Babilônia entra em Jerusalém, não era a vitória da Babilônia, porque ele deixa muito bem claro: eu, Senhor, vai ter Adonai, o meu Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, como ele está no controle de todas as coisas, não foi Nabucodonosor que entrou, não foi Nabucodonosor que conquistou, não foi Nabucodonosor que com as suas próprias forças iria conquistar Jerusalém, iria destruir o templo, não. Ele tinha muito bem claro: vai ter Adonai, o meu Senhor, ele entregou. Nabucodonosor não conquistou, foi entregue a Nabucodonosor. Daniel deixa bem claro que todas as coisas estão no controle de Deus. Foi entregue, não foi tomado. Irmão, perceba isso. O Senhor está no controle das coisas. Leve isso para a sua classe. Deus está no controle da tua vida, da tua história, da tua família, do teu ministério. Nada está perdido. Vai ter Adonai, ele é meu Senhor, ele é o controlador. Então, por ele ser o controlador do universo e da minha vida, ele entregou, ele deu Jerusalém para Nabucodonosor. Ele entregou Joaquim, ele entregou o sistema político, ele entregou nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, Joaquim, o sistema político e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Irmãos,
Perceba uma coisa, que no ano 606 ou 605, como alguns historiadores falam, quando Nabucodonosor ele entra, quando ele chega, a primeira incursão, a primeira investida em Jerusalém, ele não destrói o templo. O que ele faz? Ele pega uma parte dos utensílios. Aí vem uma pergunta: por que ele não destruiu? E por que ele permite? Por que Deus permite pegar uma parte dos utensílios? Querido, preste atenção numa coisa. Olha o que o texto diz: e o Senhor, vai ter Adonai, o controlador do universo, entregou o que? O sistema político na mão de um outro rei. E entregou parte dos utensílios. Sabe por quê? Porque Jeremias, no capítulo 7, ele fez uma denúncia contra o povo de Judá, que o povo de Judá acreditava que enquanto o templo estivesse ali, Deus guardaria o seu povo. Sabe o que Daniel está nos ensinando? Que o povo de Israel vivia de amuletos. O povo de Israel vivia de formas religiosas. Eles eram religiosos e não adoradores. Eles valorizavam mais o templo do que o Senhor do templo. Irmãos, quando nós começamos a adorar mais as coisas do que o próprio Criador, Deus nos entregará a Nabucodonosor. Para quê? Para que de uma forma disciplinada, para que de uma forma didática, nós possamos reconhecer os nossos erros. Deus, ele nos entrega a Nabucodonosor para quê? Para reconhecermos os nossos erros. Eles valorizavam o templo e não valorizavam o Senhor do templo. Nós estamos vivendo numa situação, numa época onde muitas pessoas dentro da igreja valorizam o quê? Valoriza o sistema, valoriza a liturgia do culto, valoriza o modelo cultual. Acham que um determinado sistema tem mais valor do que o Senhor do sistema. Queridos, a igreja não precisa de amuletos, nós precisamos confiar no Senhor. Eles perderam o foco em Deus. O alvo deles não era mais o Senhor, mas eram as coisas. Quando as coisas se tornam mais importantes do que o próprio Criador, Ele nos entrega a Nabucodonosor. Mas por que nos entrega? Deus foi cruel de entregar Jerusalém, de entregar o povo, aonde viria o Messias, querido. Sabe o que estava em pauta aqui? A messianidade. Quando Deus entrega Judá à mão de Nabucodonosor, sabe o que estava em jogo aqui? A messianidade. Você já parou para pensar nisso? Porque houve uma promessa que o Messias viria da tribo de Judá. E Judá sendo entregue a Nabucodonosor, a Babilônia, tinha um problema de ter o quê? De ter uma troca de identidade, de eles deixarem de ser judeus para ser babilônios, para ser babilônicos. É aí que entra a intervenção de Deus. Foi por isso que Nabucodonosor não invade. Por isso que o texto diz bem claro: Adonai entregou, deu para Nabucodonosor, porque Deus tinha um propósito. Queridos, vamos entender uma coisa aqui. Mesmo em situações adversas da vida, mesmo em situações que fogem do intelecto humano, Deus está no controle. Deus está no controle. Então Daniel deixa bem claro aqui que eles eram religiosos e não adoradores. O templo era mais precioso que o Senhor do templo. O templo era um amuleto. E quando você pega as coisas sagradas e usa como amuleto, aí está o perigo. Deus vai te entregar Nabucodonosor. Já viu aquelas pessoas que têm a mania de pegar a Bíblia como amuleto? Vou ver a palavra de Deus hoje para mim. Tá. Aí ele lê. Irmãos, a Bíblia, o salmista diz para que nós bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de manhã e de noite. Ele disse para Josué: ela medita nessa lei, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas foco nela, medita, tenha tempo, invista tempo nela. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia não é fantoche,
A Bíblia não podemos usar ela como mantra, não. A Bíblia não é mantra, a Bíblia não é amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser estudada, ela deve ser investigada, para que as nossas vidas possam ser orientadas. Então Daniel, no verso 1, ele fala sobre a situação política e espiritual. No verso 2 ele fala a consequência dessa degeneração que o povo estava vivendo, que os seus pais plantaram. Não estou afirmando que o pai de Daniel, não. Quando eu estou falando isso, estou falando de forma genérica, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Irmãos, aprenda isso. Deus sempre tem os seus remanescentes. É como no dia de hoje. Nós temos líderes fortes. Nós temos líderes compromissados com a palavra de Deus. Nós temos pastores, grandes pastores, mestres na palavra, que o compromisso é com a palavra. Nós temos pregadores itinerantes que são compromissados com a palavra, mas infelizmente eu não posso negar que nós temos pastores ladrões, nós temos pastores pedófilos, nós temos pregadores maquinando mal, pastores que querem enriquecer na custa da ovelhinha gorda e da ovelhinha magra. Infelizmente nós temos homens que usam o púlpito para desabafar na igreja. Infelizmente nós temos pessoas que estão liderando a igreja a seu bel prazer. Tem pastores que estão liderando a igreja para si próprio e não para Deus. Aí não prega mais sobre o pecado, não prega mais sobre o céu, não prega mais sobre o inferno, não prega mais sobre as doutrinas bíblicas e verdadeiras. Aí fica trazendo para a igreja, sabe o que? Inovação espiritual. É esse o perigo. Irmãos, nós estamos vivendo uma decadência espiritual, aonde o relativismo está imperando na sociedade, e ele está entrando dentro das nossas igrejas. Nós precisamos nos alertar, nós precisamos abrir os nossos olhos, para que isso não prolifere ainda mais. Vamos tentar neutralizar, vamos tentar acabar aquilo que está entrando dentro da igreja, vamos tentar minimizar. Vamos tentar, cada um fazendo a nossa parte, isso vai minguando, mas sabe qual é o problema? O problema é que Daniel diz aqui, no ano terceiro do reinado de Joaquim, ele deixa muito bem claro, e eu já disse em aulas anteriores, que toda heresia nasce dos púlpitos. Então por isso nós temos que ter homens compromissados com a palavra, homens compromissados com a verdade. E eu sei que nessa nação nós temos homens e mulheres comprometidos com a palavra. Mas vamos continuar orando a Deus para que Deus levante mais pessoas no meio dessa geração, que essa geração seja uma geração marcada pela palavra de Deus. Nunca na história houve tanto conhecimento como hoje em dia. Você entra no Google, você digita uma palavra, aparece N alternativas para você. Você tem livros em PDF. Você tem uma gama de variedades de conhecimento. Nunca se conheceu tanto como na época de hoje. Mas nunca se viveu tanta hipocrisia. Nunca se viveu um comércio dentro da igreja tão enfático enquanto hoje, porque naquela época também havia essa situação complicada, mas o conhecimento não era tão alargado como hoje, o acesso ao conhecimento não era tão amplo como hoje, ficava numa minoria. Hoje qualquer pessoa tem acesso a conhecimento, a informação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A igreja não está precisando de amuleto, está precisando de Deus. Que nós possamos começar a estudar Daniel com essa perspectiva: vai ter Adonai, ele é meu, e no meio de uma geração perversa e corrupta, eu vou continuar acreditando que ele governa o universo. Mas tem um detalhe, deixa eu parar aqui, senão eu prego, né? Senão eu vou começar a pregar. Só um detalhe, querido, se você quiser convidar
o pastor Fábio aí na sua igreja, fica à vontade, nós pregamos também a palavra de Deus, os irmãos nos vê aqui às vezes ensinando, e às vezes eu recebo alguns e-mails, alguns telefonemas, você é só professor, não, irmão, eu sou pregador do evangelho, eu sou crente pentecostal, tá? Então se você quiser ter o professor, ter o pastor aí na sua igreja, entre em contato conosco, que será um prazer atendê-lo. Aqui eu ensino, tá? Aqui eu ensino, mas se você convidar para pregar, você pode ter certeza que nós vamos trazer uma palavra abençoada, uma palavra pentecostal para a sua igreja. Mas tem um detalhe. Daniel está revelando o quê? Revelando que eles estavam perdendo tudo. Eles perderam a política, eles perderam a religião. E observa uma coisa que o texto diz no verso número 2. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar. Terra de Sinar aqui significa terra da afronta. Você sabe que o autor teve o capricho de colocar aqui a terra de Sinar para relembrar, sabe, que a Torre de Babel, porque a Torre de Babel foi uma afronta ao eterno. É isso que Daniel está trazendo à memória, do mesmo jeito que eles tentaram ofender a Deus, ou afrontar a Deus, querendo chegar até os céus. Esses homens, Nabucodonosor e a sua gama de súditos, os utensílios, vai ser levado para a terra da afronta. É lá na terra da afronta, para a casa de seu Deus. É por isso que ele diz a terra de Sinar, a terra da afronta, porque lá na terra da afronta tem outros deuses, e aquilo que vocês acreditavam que era intocável, eu estou tocando para mostrar para vocês um detalhe, que Deus reina, quer o templo exista, quer o templo não exista. É isso que Deus diz. Eu estou levando os utensílios, aquilo que vocês acham de preciosidade, para a terra da afronta, porque lá na terra da afronta tem uma casa de um Deus. E eu vou colocar aquilo que vocês acham que é o máximo, que é a proteção espiritual para vocês. Eu vou levar para a casa da afronta. Eu vou afrontar vocês. Eu vou mostrar uma coisa, que eu não reino em casa feita por mãos de homens. É isso que o texto está querendo dizer. É como Paulo diz, Deus não habita em templo feitos por mãos de homens. Aonde Deus habita? Aqui. Ele habita dentro de você, querido. Ele habita dentro de você, minha querida. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que o texto está querendo nos ensinar. É isso que Deus afrontou o povo de Judá. E Deus quis mostrar uma verdade. Qual é? Deus reina. Quer seu templo exista, quer ele não exista, Deus continua reinando. É por isso que Daniel começa, vai ter Adonai, o Senhor reina, o Senhor é o Redentor, você é o governador do universo. Mas tem um detalhe, Daniel, em meio a todas essas perdas, ele se manteve firme. Ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu a sua pátria, ele perdeu a sua religião, ele perdeu a liberdade de livre, ele passou a ser escravo, ele perdeu a sua identidade. Quando o povo foi levado para a Babilônia, a Bíblia diz, lembra do Salmo 137? Quando diz, nós juntos aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aquele que nos passavam, aquele que nos oprimiam, aqueles que tiravam um saco da nossa cara, eles passaram e perguntaram para nós, cantam dos cânticos de Sião. E nós respondíamos, como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Você sabe o que eles alimentaram ali? Ódio. Eles alimentaram rancor. Eles alimentaram um sentimento de nunca mais adorar ao Senhor por aquela situação. Querido, mas Daniel fez diferente. Daniel, em meio àquela situação, ele começa no verso 2 dizendo, Adonai é o meu Senhor. Vai ter Adonai, ele reina.
O grande problema da nossa vida não é o que fazem conosco, mas é o que eu faço em meio à situação em que eu estou vivendo. Eu vou repetir, o grande segredo da vida, um dos grandes segredos da vida, não é o que as pessoas fazem por nós, ou o que fazem para nos prejudicar, mas é o que nós fazemos em meio a essas situações. Eu sei que eles estavam numa situação complicada, eu sei que eles estavam numa situação de perca, eles estavam perdendo tudo, eles perderam tudo, mas o problema não é o que as pessoas fizeram conosco, mas o que eu vou fazer mediante dessa situação. Eu vou me entregar? Eu vou desistir? Eu vou deixar de lutar? Daniel diz, não vamos parar de lutar, não vamos parar de sonhar, não vamos desistir daquilo que Deus nos deu, porque Daniel tinha uma certeza que da tribo de Judá viria o Messias, e isso comovia o coração dele, e isso movia a sua identidade religiosa, mas em meio a tudo isso, Daniel se manteve firme. É o que diz o nosso texto áureo, e nós vamos chegar lá ainda, Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel assentou-se no seu coração, ele decidiu ser diferente, é isso que nós precisamos ser diferentes. Vamos agora para o tópico de número 2? Vamos agora então para o tópico de número 2, o tópico de número 2 tem como título, a força do caráter. Item de número 1, a tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. Então aí vai para o verso de número 3, e disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos. Irmão, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui acerca dos eunucos. Teve um irmão que na primeira aula ele pediu para mim responder o que é eunuco, e eu vou responder hoje, porque hoje é a aula apropriada. Então, se você tiver dúvida, entra no meu blog, manda pergunta, ou aí no próprio YouTube, também manda sua pergunta, ou se você quiser mandar uma pergunta no Facebook ou na fanpage também, fique à vontade, querido. Tem o meu e-mail também, vai estar tudo escrito aí embaixo, a minha fanpage, o Facebook, os e-mails, vai estar tudo certinho aí, o meu blog, você pode entrar e pode deixar a sua pergunta, tá? Ele me perguntou sobre o eunuco. Daniel era castrado? Daniel foi castrado? Tá? Vamos ver isso daí. No início, a palavra eunuco, que em hebraico é saris, ele realmente se referia a um servo que era castrado para servir no harém real. Isso é verdade, tá? No início tinha essa ideia, tá? Mas conforme foi passando o tempo, esse termo ele deixou de ser usado para exclusivamente os castrados, e ele passou a ser usado com um termo geral. Todos aqueles que serviam na corte do rei, tá, com cargos importantes, poderiam ser chamados de eunucos. Isso você pode conferir no livro de Gênesis, capítulo número 37 e o verso de número 36. Tá? O que diz lá? Gênesis 37, verso 36. Que Potifar, que era eunuco, ele tinha uma esposa, ele era casado, tá? Ele era casado. Então, se ele era casado, ele não era castrado, porque ele tinha relacionamento com a sua esposa, tá? Um outro detalhe, em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, a lei proibia o castramento. A lei proibia o castramento. Então, é muito improvável, é muito difícil pensar que os 4 jovens, tá? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 jovens, eles eram o quê? Eles eram castrados. Por quê? Porque a lei de Israel proibia. E se eles rejeitaram tantas coisas, essa daí também eles não iam abrir mão, tá? Então tudo indica
tá? Que Daniel e seus 3 companheiros não foram castrados, tá? Então eles poderiam se tornados eunuco? Sim. Por quê? Porque, como eu disse, porque o termo eunuco, ele foi posteriormente usado a qualquer oficial importante dentro da corte. Como Daniel passou a ser um grande estadista, o primeiro governador daquele lugar, ele foi considerado um eunuco, mas não porque ele era castrado, mas porque ele tinha uma função importante dentro da corte. Ok? Explicadinho? Então, verso número 3: E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos jovens, alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em sabedoria, em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Queridos, aqui começa a mostrar quem Daniel era. Daniel, no verso 1, ele mostra a situação caótica. No verso 2, ele mostra a consequência dos delitos dos seus descendentes, dos seus antepassados, dos seus pais. E ele inicia o verso 2 fazendo uma declaração: vai ter Adonai, ele é meu. Agora ele precisava vivenciar isso. Aprenda uma coisa: não adianta declarar quem Deus é. Precisamos viver a realidade da nossa fé. Não adianta fazer uma declaração, professar uma fé, mas você está vivendo a fé que você professa. Daniel vai provar aqui que ele vivia aquilo que ele acreditava. Quando diz vai ter Adonai, no verso 3, ele é como se ele dissesse: olha, preste atenção, eu acabei de declarar que o Senhor do universo é o controlador do universo e da minha vida. Eu vou mostrar para vocês que numa situação difícil, numa situação onde a sociedade está se degenerando, é capaz de mantermos uma firmeza espiritual. Aí Aspenas, que era chefe dos eunucos, ele chega e o rei pede para ele: olha, vá lá e pega para mim jovens. Tudo indica que eram pessoas de 14 a 17 anos. Pega jovens, e não pega qualquer um, pega da linhagem real e da linhagem nobre e a linhagem real, sábios, versados, com a capacidade de viver na corte. John Calvino diz que não tímidos, mas que tenha boa oratória, que saiba se comunicar com excelência para viver dentro da corte. E as penas vai, e ele encontra alguns jovens, e ele traz então Daniel e seus 3 amigos. Aqui começa a tentativa, o número 1, a tentativa de aculturação dos jovens. Queridos, o que é a palavra aculturação? A palavra aculturação, eu vou explicar de uma forma bem prática para que vocês entendam, é trazer uma cultura diferente perto da cultura que é majoritária para você, para tentar desfazer a tua cultura e implantar uma nova cultura dentro de você. Então a aculturação é uma tentativa de trazer uma outra cultura perto de você, para que possa ter para que possa ser similar. Para quê? Para que possa destruir a sua cultura. Tá? Então, qual era a proposta de Nabucodonosor? Vamos fazer uma inversão de valores. Vamos tentar mudar a cultura desses jovens, fazendo de que forma? Colocando uma outra cultura lado a lado. Mas que essa cultura seja parecida com a deles, para que eles não percebam a mudança.
Então esse que é o problema da aculturação. A aculturação é uma tentativa de assimilação entre as culturas, para que uma outra cultura apareça, para que uma outra ideia possa ser formada através do que? De um conjunto de outras culturas similares. Então essa foi a tentativa de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que esses jovens eram jovens de caráter. E a nossa revista diz que os teóricos da psicologia, eu não sou psicólogo, mas os teóricos da psicologia definem caráter como a parte enrijecida da personalidade de uma pessoa. É a parte enrijecida, é a parte mais dura, é a parte mais difícil de ser tocada. Sabendo disso, seria um processo difícil, mas não impossível. Então ele usa o meio do aculturamento. Perceba que ele não usa força, ele não usa guerra, ele usa o processo do aculturamento. Por quê? Porque a aculturação, ela sempre vem com propostas sedutoras e de caráter benéfico. Queridos, olha, eu vou repetir essa frase. A aculturação sempre vem com propostas sedutoras e de caráter benéfico. Ela tenta seduzi-lo e ela tenta mostrar os benefícios que essa outra ideia, agregada com a sua, ela pode te beneficiar. É aí que está o problema. A Bíblia deixa muito bem claro em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, entrar na forma do mundo. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: a aculturação é um perigo para a igreja. E eu vou mais além, ela é uma arma diabólica, porque a Bíblia não pode ter outras culturas a não ser a cultura bíblica. Ela não pode ter um outro pensamento, ela não pode ser relativizada, ela tem que ser absoluta. As verdades de Deus são inegociáveis. Não adianta chegar com uma outra ideia similar à verdade bíblica e colocar elas duas pare a pare, para que essa assimilação entre na verdade bíblica e muda o conceito. Infelizmente, esse processo diabólico que nasceu lá na boca do inferno está entrando dentro das nossas igrejas. E muitas igrejas já entrou por esse processo da aculturação e estão ainda ingerindo este processo, estão mastigando este processo ainda, estão se alimentando deste processo maligno que é a aculturação, irmãos. Nós não precisamos de cultura similar, nós não precisamos de uma outra cultura que entre dentro da nossa para facilitar a nossa, para que abra os nossos olhos. Não, a nossa palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eles tentaram fazer isso com Daniel, mas tem um detalhe: quando o aculturamento ele vem com suas propostas sedutoras e de caráter benéfico, um dos itens fundamental que não pode faltar na minha e na tua vida é o discernimento. Quando falta o discernimento, aí nós pecamos, aí nós erramos, aí nós aceitamos essa nova cultura, e aí nós vemos o quê? Uma nova cultura sendo criada, uma nova cultura nascendo dentro das nossas comunidades. Então nós precisamos ter discernimento, a capacidade de analisar pequenos detalhes, para ver se não tem princípios bíblicos distorcidos. Irmãos, Daniel foi um menino que teve discernimento. Por quê? Porque pegaram esses jovens bonitões, pegaram esses jovens inteligentes e levaram eles para onde? Para a universidade. Irmãos, percebam uma coisa: a luta do diabo contra esses jovens na Babilônia. Nabucodonosor era estrategista. A Bíblia diz que Nabucodonosor matou muitas pessoas.
feriu muitas pessoas, foi um homem cruel. Mas por que com esses jovens eles não maltratou? Por que com esses jovens ele não prendeu esses jovens e disse: olha, a partir de hoje vai ser assim, assim e assim? Não, por que não? Porque ele tentou usar o processo da aculturação. Porque ele tentou fazer esse processo de uma cultura similar, duas culturas se juntando, para que a mente desses jovens fosse modificada. Por quê? Porque o diabo tem a estratégia certa para as pessoas certas e no momento certo. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. A luta contra esses jovens não se travou no mundo das espadas, mas no mundo das ideias. A luta de Nabucodonosor contra esses jovens não foi uma luta que se travou no mundo das espadas, mas foi no mundo das ideias. A universidade babilônica, presta atenção no que eu vou dizer, era o quartel-general do diabo na Babilônia. A universidade era o quartel-general do diabo na Babilônia. Porque eles queriam ensinar o quê? Eles queriam ensinar completamente uma outra cultura, para que a cultura judaica fosse esquecida. Eles queriam ensinar, e ensinaram para esses meninos o quê? Eles ensinaram uma outra língua. Que língua? A língua caldeia. O seu propósito era fazer com que eles esquecessem completamente que eles eram judeus. Calvino diz que era o de fazê-los afastar-se gradualmente de sua própria nação, esquecendo-se que eram judeus e até mesmo acostumando-se ao estilo caldaico de vida. Porquanto a língua é um veículo especial de comunicação. É isso que o diabo estava fazendo. O diabo falou assim: vamos entrar no mundo das ideias. Porque se nós vencermos ele das ideias, vamos fazer uma lavagem cerebral neles. Quantos anos ia ser essa lavagem cerebral? 3 anos. 3 anos inculcando uma nova cultura. Eles agora não iam falar mais hebraico, mas eles iam falar a língua dos caldeus. Eles iam esquecer as culturas judaicas, as festas judaicas. Eles iam esquecer as orações judaicas, as brahotes. Eles iam esquecer tudo que era judaico. Eles iam aprender agora tudo que era caldeu, tudo que era daquela nação. Por quê? Porque tinha caráter benéfico. Tinha caráter benéfico. Perceba uma coisa, no final do verso de número 4, que uma das intenções era para que eles vivessem no palácio do rei. Irmãos, preste atenção. Olha o que o diabo estava oferecendo. Eu te dou estudo, eu te dou casa, eu te dou comida. E sabe onde você vai trabalhar? Na minha casa. Você não vai ficar como aquele outro povinho ali, não. Você não vai ficar como o resto dos judeus, não. Por aí, não. Você vai vir morar na minha casa. É por isso que eu disse que tem que ter discernimento. Porque a luta não se trava no mundo das espadas, mas no mundo das ideias. Por isso que temos que ter discernimento. Sabe por quê? Porque as maçãs, elas são boas, mas ela tem bicho. As maçãs que o diabo nos oferece, elas são gostosas, mas elas têm bicho. E esse bicho é o pecado. Esse bicho é a sedução. Esse bicho são as benéficas que ele nos oferece. Nós temos que tomar cuidado. Ele ofereceu: olha, vocês vão ter uma vida diferenciada. Vocês vão viver na minha casa. Vocês vão viver no meu palácio. Vocês vão estar lado a lado comigo. Querido, seja sincero. Numa situação de calamidade, numa situação problemática, aparece um convite aí para ser, sei lá, top model, andar só de biquíni desfilando por aí.
Ou então para você ser o garoto propaganda só de peça íntima, masculina. Uma proposta sedutora. Talvez você endividado, com problema difícil, não conseguindo fazer a universidade, não conseguindo arrumar um emprego para ajudar a sua família. Aí aparece uma proposta dessa. Parece que a proposta de Deus, parece que a melhor proposta do mundo. Não, é bicho. É bicho. Você vai comer e você vai sentir uma má digestão. Por quê? Porque esse é o sistema maléfico. Ele tenta induzir, ele tenta seduzir, ele tenta dar uma finalidade boa e benéfica para você. Mas é contrário à palavra de Deus. E tudo que seja contrário à palavra de Deus, ainda que aos nossos olhos seja coisas boas, deve ser refutada por nós. Queridos, preste atenção no tópico de número 2 e no item 1. A tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. Então nós já comentamos um pouquinho essa parte. O número 2 diz assim: o caráter colocado à prova. Daniel então precisava ter discernimento. Então o caráter de Daniel agora ia ser colocado à prova. Não só o seu caráter, mas dos seus amigos também foram colocados à prova. Porque no início do nosso texto diz assim: Daniel e seus amigos foram provados por uma cultura diferente em uma terra diferente. Eu me perguntei, por que em uma terra diferente? Irmão, essa é a estratégia do inimigo. Às vezes ele não quer lutar com você no seu território. Sabe o que ele faz? Ele leva você para o território dele. No território dele ele te enfraquece. No território dele ele tem mais força. No território dele ele pode gritar com você. É igualzinho você for tirar satisfação com uma pessoa na casa da outra pessoa. A outra pessoa lá, ela tem vez, ela está dentro do domicílio dela. É isso que o diabo faz. Ele não vem no seu domicílio, ele leva você para o domicílio dele. E é lá no domicílio dele que ele pode gritar com você. É no domicílio dele que ele pode ditar as regras para você. É no domicílio dele que ele tem liberdade e que você fica acuado. É no domicílio dele que ele vai fazer uma lavagem cerebral na tua mente, para que quando você saia do domicílio dele, você saia pensando como ele, agindo como ele e falando como ele. É por isso que o autor ele disse nessa ocasião: Daniel e seus amigos foram provados por uma cultura diferente, em uma terra diferente. Queridos, não deixe o inimigo te levar para a terra dele, não. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não vá para a terra do inimigo. Não permita que ele te leve para a terra do inimigo. Peça misericórdia a Deus, para que Deus te ensine na terra de Deus as verdades de Deus. E sabe onde que é a terra de Deus? É a igreja. É este lugar onde o salmista diz que aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Viver exige discernimento. Aí nós vemos o verso de número 5 ao verso de número 8, que o rei determinou uma ração a cada dia, da porção do rei e do vinho que o rei bebia. E assim que eles fossem criados por 3 anos. Viver exige discernimento. Os tolos naufragam, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Aqueles adolescentes arrancados do seio da sua família como escravo, teve oportunidades e riscos. A vida ofereceu-lhe muitas propostas sedutoras, mas é o discernimento que nos dá percepção para saber quando uma aparente oportunidade esconde atrás de sua sedução um grande risco.
Daniel viu com clareza alguns desses riscos e ele percebeu que Nabucodonosor queria aculturá-lo. Ele percebeu que queria mudar a sua cultura. E aí ele teve discernimento, irmãos. O discernimento é uma das armas espirituais que Deus nos deu para nós vencermos o maligno. Isso é muito interessante. É por isso que um dos dons do Espírito Santo, que nós já estudamos anteriormente, antes da lição de Tiago, você pode procurar aí na internet, o dom do discernimento. Esse dom é de grande proveito. É através desse dom que nós percebemos as maçãs podres do diabo, as maçãs com bicho do diabo. Então eles foram provados. Como eles foram provados? Ele falou assim: olha como o diabo é sujo. Olha, Daniel e seus amigos, vocês não vão pensar em nada aqui, tá? Vocês não vão pensar em trabalho, vocês não vão pensar em comida, vocês não vão pensar em nada. Vocês só vão pensar em estudar. Vocês só precisam pensar em estudar, que comida é por nossa conta. Era como se o texto dissesse: olha, vocês fazem parte agora da nossa família, da família do rei. A mesma comida que o rei come, vocês vão comer. Irmãos, os outros cativos não tinham esse privilégio. Os outros cativos não tinham esse privilégio. Somente esses jovens da corte, somente esses jovens que foram treinados para isso. O rei, a estratégia diabólica era justamente isso. Agora vocês fazem parte da nossa família. O que o rei come, vocês vão comer também. Mas tem um pequeno detalhe. Daniel teve o discernimento de perceber que comer com alguém simbolizava ter comunhão com esse alguém. Então Daniel tem um discernimento. Se ele comesse da comida do rei, ele teria parte com o rei, ele deveria favor ao rei, ele teria comunhão de ideias com o rei, porque alguns teólogos vão dizer que as comidas, antes que o rei comesse, era entregue aos deuses daquela nação, era sacrificados aos deuses daquela nação. Mas o que Daniel tinha em mente era muito mais forte do que isso. Era que se ele comesse, ele teria comunhão com o rei. E ele não queria ter comunhão com o rei. Ele não queria ter amizade profunda com o rei. Ele não queria ter um estreito relacionamento com o rei. Isso é muito forte na palavra de Deus. É por isso que o salmista disse que Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos, porque mesa fala de comunhão. É por isso que João, na ilha de Patmos, ele disse que Jesus está à porta e batendo. Se nós ouvirmos a sua voz, ele entra e ele vai o quê? Cear conosco, ele vai ter comunhão conosco, ele vai ter coinonia conosco, ele vai fazer parte da nossa vida, e a nossa vida vai fazer parte da vida dele. Nós vamos ter amizade, nós vamos ter algo em comum. Então Daniel, ele percebendo isso, que a intenção de Nabucodonosor era aculturá-lo, e um dos meios era através da comida, do alimento, da comunhão diária, de ter aquela ideia: agora você faz parte comigo. Ele tinha mais absoluta certeza que ele não fazia parte do mundo, mas ele fazia parte de uma raça espiritual, e essa raça não podia se contaminar com nada deste mundo. Então ele decidiu o quê? Ele decidiu não comer. Ele foi provado de outra forma. Falando ainda dos banquetes, os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz do maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não entre na forma
do mundo. Fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece. Presta atenção, os prazeres imediatos do pecado produzem tormentos eternos. Eu vou repetir, os prazeres imediatos do pecado produzem tormentos eternos. As alegrias que o pecado oferece convertem-se em choro e ranger de dentes. Irmão, esses jovens foram provados, ofereceram comidas para ele. Uma outra provação que eles tiveram, trocaram seus nomes. Por que trocaram os seus nomes? Porque o nome na cultura judaica é importantíssimo, pois o nome na cultura judaica revela a identidade da pessoa, o caráter, os seus feitos e os seus defeitos. Entre os hebreus, o nome era resultado de uma experiência com o Eterno. Lembra de Jacó? O anjo pergunta qual é o seu nome. Lembra que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que Deus muda o nome de Sarai para Sara. O nome, na cultura judaica, ele revela identidade, caráter, feitos, as proezas, mas os defeitos também. É resultado de uma experiência com Deus. O nome na cultura judaica é uma coisa muito importante. É por isso que tem um mandamento específico para não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus não chamam Deus por qualquer nome, eles vão chamar de o Eterno, ou como a grande maioria dos judeus chama de Hashem. Hashem é o nome, porque nome em hebraico é Shem, e Hashem significa o nome respeitado, o nome reverenciado. Então trocaram o nome de Daniel e dos seus amigos. De Daniel trocou para Beltesazar, de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. Daniel, eu expliquei na última aula, mas Daniel significa Deus é meu juiz. E que nome que deram para Daniel agora? Beltesazar. Beltesazar significa Bel proteja o rei. Perceba o seguinte, que na cultura judaica existe um único Deus. Quem que é? O Eterno. Tá? É a divindade máxima, porque não existe outra. É a única divindade, porque os judeus são monoteístas e não politeístas. Tá? Mas na cultura babilônica também tinha a cultura de um único Deus supremo e outros deuses inferiores. Eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, mas eles tinham a ideia de um ser supremo, como em todas as outras religiões. E qual que era o maior Deus, o Deus supremo? Bel. Então por isso que eles trocam Daniel, que é o personagem central desse texto, que tem como o Eterno sendo o juiz da sua vida, tá? Troca o nome de Daniel por Beltesazar, que significa Bel, que é a divindade maior, proteja o rei. Aí eles trocam o nome de Ananias. Ananias significa Adonai é misericordioso. O Adonai usou de misericórdia, mas tem outros significados também. Passou a ser chamado de Sadraque. O que significa Sadraque? Iluminado pela deusa do sol. Aí eles trocam Misael, que significa quem é como o Eterno. Calvino disse que esse nome pode significar também procurado, mas eles deu um novo nome para Misael, de Mesaque. E Mesaque significa quem é como Vênus. Percebeu como eles tentam colocar duas culturas parecidas lado a lado? Quem é como o Eterno? Quem é como Vênus? Aí o último garoto troca o nome de Azarias, que significa Adonai ajuda, Adonai consola, Adonai está sempre do lado. Trocaram pelo nome de Abednego, que significa servo de nego.
Perceba que o nome de Azarias significa Adonai nos ajuda. Mas agora ele vai colocar como Abednego, aquele que ajuda nego, ou aquele que serve, aquele que presta um serviço para nego. Perceba que eles trocando o nome, eles queriam que eles esquecessem que eles eram judeus. Eles queriam que eles esquecessem da onde eles tinham vindo. A intenção de Nabucodonosor é que eles esquecessem, literalmente, que eles eram judeus e que eles se tornassem babilônicos. É essa a intenção de Nabucodonosor. E sabe qual é a intenção do diabo? É que você esqueça que é um cristão autêntico, mas que você fique um cristão negligente à palavra de Deus. Ele quer trocar o seu nome de cristão verdadeiro para cristão relativo, de cristão absoluto para cristão que oscila. Ele quer trocar os termos da tua vida, irmão. Não permita isso. Não permita que ele mude o teu pensamento, a tua convicção. Eu estava lendo um artigo sobre a troca dos nomes desses 4 jovens, e um grande teólogo lhe disse: mudar o nome de Daniel, porque na terra, lembra que eu falei que na terra do inimigo ele tem poder? Trocar o nome de Daniel. Mas agora no verso de número 8, Daniel vai dar uma declaração que pode trocar o meu nome, mas não vai trocar a minha convicção. Vocês podem me chamar aqui de Beltesazar, vocês podem colocar o meu nome aqui de que Bel proteja o rei, mas no meu coração eu sempre serei um Daniel. Eu sempre serei a qual Deus é o meu juiz, ou o meu juízo. Eu sempre vou seguir este passo, que os juízos de Deus são mais importantes para a minha vida. Queridos, então trocaram nomes deles, mas não trocaram a identidade espiritual deles. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 fala a atitude de Daniel e de seus amigos. Número 1, uma firme resolução: não se contaminar com a comida. Isso é muito interessante. E eu quero que você leia o verso número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, isso é de uma profundidade muito grande. Daniel, depois de ele ser provado, do verso 5 ao verso de número 7, ele vai dar uma nova declaração do seu caráter. Ele vai dar uma nova declaração de quem ele era. Daniel está nos ensinando que é possível sim viver em um mundo corrompido. Qual foi a proposta do rei? A proposta do rei foi dar comida para ele, foi comer carne com vinho. Mas Daniel não, Daniel ele decide, porque Daniel percebeu a malandragem, ele percebeu a sagacidade. Ele disse: eu não quero carne e vinho. Mas o que tu vai querer? Me dá, sabe o que? Ervas e água. Me dá ervas e água somente. Mas o chefe disse: eu não posso, porque se eu te apresentar para o rei, e se você estiver pior do que os outros, eu vou ser responsabilizado, eu vou ficar com medo, ele pode me penalizar. Então Daniel, ele com jeitinho, porque ele conseguiu graça através desse eunuco. Esse eunuco gostou de Daniel, porque Daniel tinha a graça do Eterno. Então o eunuco consente com ele e diz: olha, eu vou abrir uma exceção contigo. Mas qual vai ser o prazo? 10 dias, Daniel fala. Vamos fazer uma experiência, 10 dias. Depois de 10 dias você volta aqui. Se eu não estiver melhor do que os outros, aí você me dá carne e vinho. E eles fizeram o teste, foram 10 dias.
Depois de 10 dias, o chefe chegou lá, deu uma olhadinha para Daniel e realmente ele viu que Daniel e seus 3 amigos eram melhores do que os outros. Então ele disse: vamos continuar 3 anos de ervas e de água. Primeira coisa que Daniel faz, e Daniel assentou no seu coração. Primeira atitude de Daniel: decisão firme. Decisão não oscilante. Ele realmente decidiu ser diferente em um mundo onde todos são iguais. Ele decidiu, eu vou tomar uma decisão. A vida é feita de decisão. É por isso que eu disse: não importa o que os outros fazem de você, o importante é o que você faz a partir do que os outros fazem de você. É a leitura que você faz da vida. Daniel disse: não, eu assentei isso no meu coração, que não se contaminar. Eu decidi, eu vou tomar uma decisão, eu vou ser diferente, eu não vou me contaminar com a porção do rei, eu não vou ter amizade, eu não vou ter laços com ele, eu decidi não me contaminar. Queridos, aí vem uma coisa: por que Daniel decide não comer as iguarias do rei? Aí eu já ouvi muitas besteiras. Eu quero desfazer essas besteiras que eu já ouvi, que eu já aprendi. Sabe o que muitos vai valorizar aí? Vai falar que Daniel fez um jejum porque ele era vegetariano. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Daniel, nesse texto do capítulo 1, verso 8, ele não está valorizando o jejum. Já viu essas igrejolas da vida aí, que faz o jejum de Daniel? Vamos fazer aí, eu vou chegar nos 21 dias de Daniel ainda, mas vamos ficar aqui, tá? Vamos fazer o jejum de Daniel, porque Daniel, ele se absteve da carne e do vinho, então nós vamos também nos abster de certas coisas. Irmão, Daniel não está valorizando o jejum aqui. Aí vem uma pergunta: por que ele não come carne e vinho? Perceba uma coisa: o vinho não era proibido dos judeus beberem. As únicas raças, as únicas pessoas, classes judaicas que não poderia beber vinho, quais eram? 2 classes: os recabitas, que o livro de Jeremias fala, e os nazireus. Somente essas 2 classes dentro da cultura judaica não podia se relacionar-se com vinho. Então o que Daniel está valorizando aqui? Daniel não está fazendo jejum. Isso é uma interpretação errada. Daniel não está valorizando o jejum. Muitos erroneamente exaltam o jejum. Dizem que Daniel, era a maior virtude de Daniel aqui, era o que? Comer ervas em lugar das delícias do rei. Não, Daniel não está valorizando o jejum, querido. O que Daniel valoriza? Querido, presta atenção numa coisa: vamos aprender a fazer hermenêutica. Essas igrejolas da vida ficam inventando essas besteiras, e nós ficamos comendo essas besteiras deles. Vamos aprender a fazer hermenêutica, interpretar, ver a intenção de Daniel. Daniel, em nenhum momento, desde o versículo 1 ao versículo 7, ele não traz a ideia de jejum. Então ele não vai interromper a sua ideia e introduzir o jejum de forma alguma. Daniel se decide não se contaminar. Por quê? Porque eu estou falando até agora que a intenção de Nabucodonosor, através do mundo das ideias, era tirar o que? A cultura judaica de dentro daqueles jovens. Era fazer com que eles se tornassem caldeus e não mais judeus. Ele queria transformar a cultura judaica na cultura caldaica. É essa a intenção de quem? De Nabucodonosor. A faculdade, a universidade foi a ferramenta, foi o quartel-general do diabo dentro da Babilônia. Ele queria o que? Tirar a cultura, queria tirar a herança espiritual, queria tirar a herança de dentro do coração de Daniel e dos seus 3 amigos. Então Daniel, através desse ato de não comer, ele não estava valorizando o jejum de forma alguma. Você sabe o que ele estava fazendo? Daniel,
ele queria fazer o seguinte, quando ele decidiu: olha, eu não vou comer os manjares do rei, eu vou comer uma outra comida. Sabe o que ele estava pensando? Em primeiro lugar, eu sentado aqui na mesa, comendo essa comida, eu vou me esquecer de quem eu sou. Comendo essa comida, eu vou se assemelhar-se a ele. Então Daniel decide, pois mesmo sentado àquela mesa, ele pudesse continuar nutrindo a memória do seu povo. Quando ele decide não comer, ele decide não perder a memória do povo. Irmão, olha o raciocínio teológico, olha o raciocínio bíblico. Ele decide não comer, por quê? Porque comida fala de comunhão. Ele não queria ter comunhão com a cultura babilônica, com a cultura dos caldeus. Ele queria ter o que? A memória, a cultura do seu povo. É por isso que ele decide não comer. Ainda que ele fosse viver na Caldeia, mas não comendo aquela comida, ele queria sempre estar alimentando a sua mente de que ele era um exilado e um cativo. Daniel não se deixou iludir por viver 3 anos estudando na faculdade de Babilônia, e não subiu na cabeça dele de viver na corte. Ele decidindo não comer, não tem nada a ver com jejum. Ele estava alimentando a sua mente de que ele ainda era um exilado e um cativo, que os privilégios que Nabucodonosor estava dando para ele era uma arma de Satanás para tentar induzi-lo àquela situação difícil. Mas ele tinha em mente aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daniel tinha mais absoluta certeza que uma intenção de Satanás era fazer que ele perdesse a cultura judaica, que ele perdesse a herança espiritual da raça abraâmica. Mas Satanás não entendia que Deus tem o controle do universo, e Deus colocou Daniel naquele lugar. Sabe para quê? Para no término dos 3 anos, Deus exaltar aquele menino naquele lugar. Deus mudou a situação. Nabucodonosor quis aculturá-lo, mas ele assentou no seu coração e disse: não, ninguém vai transformar a minha cultura, não. Eu vou continuar sendo judeu, então eu não vou comer essas coisas. Sabe por quê? Porque eu quero manter a minha memória de que eu sou um exilado e um cativo. Ele queria alimentar a sua memória de que ele ainda procedia de uma raça santa. Que raça? A raça de Abraão. Irmãos, é por isso que Daniel não come. Não é porque ele estava fazendo jejum, não é porque ele era vegetariano, porque ele queria se alimentar da sua herança. E ele, comendo a comida do rei, ele estava esquecendo de quem ele era. Ele iria pensar que ele estava em outro estado, e ele não queria perder isso. Era isso que Daniel não queria perder. Não queria perder a memória de quem ele era. Ele não queria perder a memória do seu povo. Ele não queria perder a memória da situação que ele estava vivendo, que eles estavam ali porque os seus pais pecaram, e que Deus estava disciplinando eles, mas que Deus levou ele ali para ter uma grande obra na vida dele. Ele tinha mais absoluta certeza que Deus estava credenciando ele para um ato profético, para ser um dos grandes profetas daquela nação, no meio de uma nação ainda pagã, mas Deus iria levantá-lo. É por isso que ele decide, ele assentou no seu coração não se contaminar com a comida do rei, porque ele queria nutrir de uma outra comida, mas uma comida da memória, lembrando que ainda era judeu, que ainda pertencia a uma raça prometida, a raça de Abraão. Ele queria nutrir que em meio àquela situação, Deus poderia reverter através da vida dele. Número 2, do tópico número 3, diz Daniel, um modelo de excelência. Daniel é um modelo que nós devemos seguir. Eu fico pensando, muitas pessoas querendo ser Neymar, Cristiano Ronaldo, Brad Pitt, as moças querendo ser Beyoncé, Gisele Bündchen, querendo ser a Sabrina Sato, querendo parecer com certas pessoas. Irmãos, leva para a tua classe,
Você que trabalha com jovem, fala para os jovens da sua igreja se assemelhar com Daniel. Daniel é um modelo de excelência. Nós queremos parecer com alguém? Vamos parecer com alguém da Bíblia então. Daniel é um modelo a qual nós devemos ser seguidos. Número 3 diz que Daniel é o modelo de integridade versus uma sociedade corrupta. Como preservar um caráter puro em meio a uma sociedade corrupta, mantendo a integridade? Ainda é possível, no meio dessa nação corrupta que nós vivemos, diante de uma sociedade pagã, dentro de uma religião ainda que os homens só pensam em si, ainda é possível viver uma vida íntegra, ainda é possível manter-nos puros e fiéis a Deus. Querido, que a lição de Daniel, que a história desse menino possa nos comover, possa nos ensinar grandes coisas. O capítulo 1 de Daniel nos ensina uma grande verdade. Hoje muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados e até enfrentarem a primeira prova, mas depois negociam seus valores, vendem a sua consciência e se perdem no cipoal de suas paixões. Muitos nessa corrida ao sucesso deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. Mas sabe o que Daniel nos ensina aqui? Que ele começou bem e terminou bem. Nabucodonosor reina 43 anos. E é muito interessante que a Bíblia diz que a Babilônia passou, um novo império surgiu. Nós vamos a tudo isso ainda, mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade. Sabe que Daniel capítulo nos ensina que reis sobem ao trono e reis desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Reis subiram, reis desceram, Babilônia apareceu, Babilônia desapareceu, Ciro apareceu, Ciro desapareceu, Daniel permaneceu. Sabe o que isso nos ensina? Que é possível, em meio às adversidades, a grande corrupção da sociedade e a corrupção religiosa, Deus levantar homens e mulheres tementes a Deus. Sabe que nós precisamos de coragem. Sabe que nós precisamos? Seja diferente em um mundo onde todos são iguais. Vamos ser diferentes, vamos ser fiéis, vamos ser gratos, vamos ser adoradores, vamos ser ousados, vamos ser corajosos, vamos ser audaciosos em cumprir a palavra de Deus. É isso que Deus deseja nesses últimos dias, pessoas de coragem, pessoas audaciosas. Seja diferente em um mundo onde todos são iguais. Queridos, até semana que vem, querendo Deus.